Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindo ao segundo episódio do podcast da Lu. Essa primeira temporada do podcast da Lu. Venho aqui agradecer para mais de 1.000 visualizações que a gente teve do nosso primeiro episódio. Meu muito obrigada. E também venho pedir a ajuda de vocês para quando vocês assistirem o nosso podcast, dê aquele joinha e compartilha com todos os teus amigos, amigas, enfim, familiares. Leve esse conhecimento maravilhoso para todas as pessoas. E hoje, no segundo podcast da Lu, não podia ser diferente. É uma pessoa super especial, uma pessoa que eu amo de paixão e que é uma grande amiga minha. E ela hoje veio falar sobre constelação familiar, um assunto que está em alta, um assunto que realmente vem trazendo muitas melhorias às muitas pessoas. Então, hoje, com vocês, a Maria Raquel Moraes, que está aqui conosco. Bem-vinda! Maravilhosa! Muito obrigada por estar aqui conosco, falar sobre constelação. Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada, Lu. É uma honra mesmo estar aqui nessa início dessa carreira de podcast, de levar informação, de levar alívio para muitas pessoas, levar cura, né? E eu me sinto muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência contigo e com todo o pessoal que vai estar nos assistindo. Ai, muito obrigada. A Raquel é família, né? A Raquel, ela tem 4 filhos, ela tem um total de 12 netos. E me conta um pouquinho da Raquel. Como que a Raquel, hoje, ela é consteladora? Bom, eu sou professora. Antes de ser consteladora, fui educadora por 32 anos. E enquanto eu estava no meu final de carreira de educadora, eu sofri uma estafa, eu sofri uma viravolta na minha vida Sim. e que eu tive que buscar ajuda, né? E estava saindo de casa meu quarto filho, né? E, enfim, eu caí numa depressão, numa problema de saúde, e aí começaram as minhas buscas. E uma das coisas que me ajudou foi a constelação familiar. Então, eu fui convidada a participar de uma constelação familiar da Tânia Rocha, né? Uhum. E fiquei, assim, levando as minhas questões lá, resolvendo as minhas questões com ela, e eu vi muito resultado. E virou uma paixão, né? Sim. Todo tempo que eu podia, eu ia e buscando sempre as minhas soluções. Os anos se passaram e isso aí foi em 2010. Em Sim. 2014, outro reviravolta na minha vida, um Aham. problema no meu casamento. Aí, Sim. de novo, busquei a constelação familiar como uma solução para entender tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Então, esse Sim. foi o comecinho dessa minha história, minha jornada como consteladora. Sim. E me diz uma coisa, Raquel, para que as pessoas possam entender melhor. O que é a constelação familiar? Bom, para começar, não dá para falar em constelação familiar sem mencionar Bert Hellinger, né, Uhum. que é chamado o pai da constelação familiar. Esse homem é um alemão, né, nascido lá em 1930, por aí. Ele primeiro foi padre, estudou muito, né, e como a maioria das pessoas sabem, os padres eles estudam muito a área da psicologia, né, Sim. e ele estudou muito. E ele foi para uma tribo chamada Zulu, e Aham. lá ele começou a perceber um padrão de sistema familiar. E aí ele começa um outro estudo, né. Ele estuda nos Estados Unidos, ele estudou muito realmente a vida toda dele. Sim. Até que ele larga a batina, né, se casa, e aí ele começa a trabalhar com as constelações familiares, né. Ele começa a perceber como isso ajudava principalmente famílias, né. Então Sim. ele faz a família dele e começa esse trabalho com as famílias. Bom, o que que a constelação familiar, faz? O que que ela nos mostra, né? Quando nós nascemos, a gente traz uma genética, né? Trazemos uma bagagem, né, do nosso corpo. E o que que ele diz? A gente, além disso, a gente traz uma bagagem também,
de crenças, de padrões familiares, uma porção de coisas que vem como um pacote, né? Sim, A gente recebe esse pacote. E o que que acontece? Para pertencer a esse sistema familiar, que é muito importante para nós, porque é uma das leis da constelação familiar, o pertencimento, nós queremos achar um padrão que a gente se identifica e segue. E isso não é racional, né? A gente se encaixa ali no sistema, né? Seguindo um padrão. Por exemplo, há poucos dias eu tratei uma pessoa que ela não consegue se casar. Aí eu fui fazendo a constelação dela, eu disse: "Tu teve alguma tia solteirona?" E ela disse: "Ah, eu tive uma tia que eu admirava muito, ela era top, ela se vestia bem, ela ganhava bem". Eu digo: "Tá aí, ó. Então tu te alinhou com essa tia, porque sim, para ti ela era bacana, e aí o que que aconteceu? Tu, por alinhamento com essa tia, tu não consegue o casamento. sim, E aí nós fazemos todo um trabalho ali para ela, né, ser grata a essa tia, mas se desvincular do alinhamento com essa tia. Mas ela não se desvincula do sistema familiar dela, e isso é importante. Então tem 3 leis, né, que a gente vê, as principais que a gente vê no sistema familiar, que é o pertencimento, né, sim, a hierarquia, que é a ordem de chegada de pessoas nessa família. E sempre são primeiro os pais, pai sim, e mãe, que vão gerar e trazer filhos ao mundo, e aí vem o filho número um, número 2, número 3. E essa hierarquia, quando não é respeitada, dá problema. Vamos dar um exemplo. Um filho mais novo que quer o lugar do filho mais velho. Ou ocupa, os pais tratam ele como ele se fosse o filho mais velho. Isso dá uma bagunça nesses filhos, eles não conseguem seguir algumas atividades, ou familiar, ou profissional, ou uma vida social, fica bagunçado, eles não conseguem se alinhar nisso, uhum, por causa da falta de hierarquia dentro da família. Às vezes, até uma empresa, né? Se não segue a hierarquia, as pessoas, os funcionários dessa empresa, ela fica empacada, ela não vai para frente, sim. por falta de atender essa necessidade de seguir a hierarquia. Uma coisa, Raquel, que é importante, assim, né? Eu fiz constelação, né? Você é minha consteladora. E algo que importante que você fala sobre a hierarquia, né? A questão de nós respeitarmos os nossos pais. Porque assim, ó, chega um período na nossa vida que a gente acaba olhando os nossos pais não como um pai e mãe, mas sim como nossos filhos. Porque eles vão chegando a uma certa idade e com essa certa idade você parece você tem a responsabilidade de cuidar, de zelar, de olhar por eles, né? Então, como lidar com essa quando chega essa hora? Como lidar com essa questão da hierarquia quando chega essa hora que tu não se sente mais filha, mas tu te sente a mãe, a pessoa que vai cuidar deles, né? Por exemplo, a minha mãe hoje ela tá com 77 anos. Então eu tenho um olhar dela como mãe, que às vezes eu quero o colo dela, quero a atenção dela, mas ao mesmo tempo eu tenho um olhar para ela de filha. Porque eu tô vendo o desenvolvimento da vida dela e olha que ela é muito ativa. Ela é muito dona de si, ela é muito independente, ela é muito ativa. Mas o cuidado que eu tenho no olhar dela, de cuidado, de saber se ela tá bem. Todos os dias eu ligo para ela, de manhã, à noite, vou na casa dela visitar, vou saber como é que ela está. Sempre estou presente na vida dela. E como nós, filhos, lidar com uma situação dessa? Muito boa essa questão. Então, primeiro eu vou começar dando um outro conceito da constelação, que é: nós somos 50% nosso pai, 50% nossa mãe, né. E toda essa força que a gente tem para ter uma família, para enfrentar a vida, para ter uma atividade profissional, para enfrentar o mundo, vem dessa força de pai e mãe. Quando nós, honramos pai e mãe e nós reconhecemos a grandiosidade deles, né, então nós recebemos toda essa força que vem deles. E aí tá, eles ficam velhinhos e a gente pensa: "Ai, meu pai, minha mãe", ou ainda antes deles ficarem velhinhos, tem uma outra questão que acontece.
na adolescência, ali dos 15 anos para frente, nós começamos a ver os defeitos dos Sim, nossos pais. A gente consegue perceber que nosso pai e nossa mãe não são aqueles heróis que nós construímos. sim. Então, isso é uma questão, assim, que eu trabalho muito, especialmente com os jovens, quando eles vêm: "Ah, porque minha mãe, meu pai, isso, aquilo". Digo: "Tua mãe e teu pai foram os que te deram a A vida, vida. eles deram tudo para ti, tudo que eles podem dar, eles te Sim. deram. Eles têm falhas? Sim, mas não é da tua conta". São humanos, Então né? sim, então eu digo: "Filho não tem o direito de julgar pai e mãe", Mãe. né. Filho, ele tem o direito de pedir toda essa força que ele precisa de pai e mãe, Sim, né, mas sem julgamento. Então eu digo: "Ó, o problema deles é deles, né, sim. esquece isso, vai ser melhor para ti". E quando eles estão velhinhos, que eu convivi com a minha mãe até os 90 anos e Sim. tive toda essa série de cuidados e preocupação, uma coisa que, eu sempre vi, e isso, assim, a constelação me ajudou nesse sentido, como a minha mãe era grande, mesmo sendo velhinha, mesmo estando frágil, ela era muito grande diante de mim. Por quê? Porque ela fez um caminho na minha frente, como a minha avó, como os nossos antepassados, eles nos abriram caminhos e eles fizeram uma força muito maior que nós fazemos, e eles facilitaram muitas coisas para nós, que só eles conseguiriam fazer. Uhum. Então, mesmo ela velhinha, mesmo ela precisando de cuidados, eu enxergava a minha mãe grande, Uhum. por tudo que ela fez por mim para eu chegar a alcançar o lugar onde eu alcancei. Sim. Então, essa é uma regra. É ver, ele tá velhinho, mas ela é grande. Sempre pensar, minha mãe é grande, meu pai é grande, eu sou pequena diante do meu pai e da minha mãe. E isso traz, assim, uma força e um alívio, tá. Porque às vezes os filhos carregam fardos que não são deles, que Aham. é do pai ou da mãe. Devolve, esse fardo não é meu, é do meu pai e é da minha mãe. Se, por exemplo, a gente viu muito sofrimento, muitas brigas, muitas mágoas, enfim, nos nossos pais, até no caso, né? Pai e mãe brigando, ou enfim, o relacionamento dos dois não era bom, ou então alguma coisa que aconteceu com eles, com o teu pai ou com a tua mãe, que você visualizou quando Sim, pequeno, isso acaba o teu julgamento, de tu julgar eles, né? E quando tu julga eles, tu não se coloca no lugar deles, né? Então a gente não tem, muitas vezes a gente leva esse fardo, ai, por que que a minha mãe sofreu? Por que que meu pai isso? Por que que a minha mãe aquilo? E a gente não entende que realmente eles era a vida deles, era a maneira deles, o jeito deles. E muita gente a gente quer trazer isso para nossas vidas. E a gente não tem que trazer isso para nossas vidas. A gente tem que deixar lá que é com eles. E isso acaba acarretando, trazendo para gente muito peso, muito fardo. E que a gente quer. Aí quando a gente chega na vida adulta, quer resolver. é. Então, o legal da constelação familiar é isso, que a gente pode, né, o que que é a constelação familiar? É um psicodrama, né, que nós colocamos ou bonecos ali para representar as pessoas da família ou outras pessoas. Sim. E é muito legal, porque quando a gente começa a olhar e enxergar esse padrão que não foi bacana, Aham. e que, por querer pertencer ao sistema, nós repetimos, Sim, tá? Porque a gente, por necessidade de pertencer, vou fazer igual, mas é assim, é uma coisa muito inconsciente, né? sim, Às vezes a gente fala assim: eu não vou fazer igual a minha mãe ou meu pai, porque isso aí não foi legal. E quando a gente vê, se vê repetindo. Por quê? Por causa do sistema. Então, na constelação familiar, a primeira coisa bacana é essa: a gente vê ali na representação sim, o padrão. E a segunda parte é quando nós conseguimos, depois de ver e se ver nessa representação, poder decidir por uma mudança. Com muita gratidão, como eu disse, né, sim, sempre com amor e gratidão àqueles antepassados, aos pais, os avós, bisavós, trisavós,
que sofreram tudo aquilo para que nós não precisássemos sofrer. Então a gente agradece, né, por tudo que eles fizeram Aham. e pede permissão para fazer um pouquinho diferente. Por isso que é importante a gente saber sobre a nossa genealogia. Quem são os nossos avós, bisavós, tataravós, né? E o quanto é importante a gente saber essa genealogia, os nossos antepassados. O quanto é importante a gente ter essa informação. Como eles eram, o que que eles faziam, como foi a vida deles. É muito importante essa questão da genealogia, principalmente na constelação, né? Sim, eu sempre é básico para mim, cada vez que eu faço constelação com alguma pessoa, vai lá e faz tua árvore genealógica, Que né. legal. Eu aprendi isso com a Tânia Rocha e depois quando eu fiz o curso com a Silka Maluta. Eh, elas as 2, né, reforçavam muito essa ideia de fazer a árvore genealógica, né. E mesmo que a gente não saiba exatamente como foram esses antepassados, no momento que a gente está fazendo a árvore, você sabe disso, né, a Sim. gente se conecta com eles. E de repente começa a surgir histórias, alguém vem e conta uma história, uma tia da família tem uma história que você nunca ouviu, resolve contar. Então, a genealogia, ela realmente nos conecta com os antepassados. E aí, quando estamos fazendo a nossa árvore e demonstrando a gratidão por esses antepassados que vieram, nós recebemos muita força que vem deles, tá. Eles vão com gratidão por esse amor, esse olhar, né, que a constelação familiar faz isso, nos ajuda a olhar para eles. E aí nós descobrimos, por exemplo, tem uma história, assim, bem trágica na minha família, que é o meu bisavô santo, Sim. que é pai da minha avó materna, né, e a minha avó materna nasceu lá em 1892, mais ou menos, numa revolução que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. E estava assim, muita matança. E esse meu avô santo, para salvar a família da matança, ele resolveu que tinha que matar todo mundo. Aham. E a minha bisavó, Maria Elise, ela disse: "Tá, tudo bem", concordou com ele. E no outro dia que ele disse que eu acho que ele preparou um veneno, alguma coisa assim para todo mundo tomar, Aham. ela fugiu com 4 filhos e um deles era a minha avó, vó Aham. Laura. E no outro dia encontraram ele morto, né. Aham. Não se sabe se ele se matou ou se alguém matou ele, né, enfim, ele estava morto no outro dia degolado. Aham. Olha só a história. A minha avó Laura tem lá uma penca de filhos e botou o nome de uma filha de Santa. A Santa teve um problema familiar lá, que engravidou solteira. Aham. Os av os A minha avó e meu avô não aceitaram aquela situação. Quando ela ganhou o bebê, disseram: "Ó, a gente vai ficar com o bebê, mas tu vai para a vida aí, tu faz o que quiser da tua vida", foi expulsa de casa. Aham. E olha o que que ela fez, se matou enforcada. Então, tu vê que seguiu um padrão. Esse é um padrão de exclusão, muito comum, tá, nos sistemas familiares. Então, quando tem um excluído, essa Sim. coisa vai se repetindo, Sim. tá. E depois disso, então, essa era a minha tia. Sim. Entre meus primos, o padrão se repetiu de outra forma, com, primos dependentes químicos e que Aham. morreram cedo também, Sei. né. E tudo por causa de um padrão familiar, Lá atrás, de um que a sistema gente não familiar. que, por exemplo, eu sei a partir do meu bisavô, né. Aham. Mas depois antes dele a gente não sabe, mas provavelmente ele já estava repetindo um padrão. Por isso a importância da gente saber sobre a nossa genealogia dos nossos antepassados. É muito importante saber como eles foram, como foi criado, o que que eles passaram. Isso, porque aí você vê, às vezes, como aconteceu comigo, né, eu fiquei doente,
Aí quando meu último filho saiu de casa, minha vida virou uma bagunça, emocional, físico, foi assim, Sim, um negócio em que eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo, sim, né. E a constelação familiar, ela me deu respostas que eu nem imaginava. Então, quando eu comecei a entender que no começo eu até não acreditei muito, eu digo: "Ah, não, isso não deve ser". E aí eu ia seguindo as instruções da consteladora, ela dizia: "Não, escreve uma cartinha para os teus pais". Aí eu escrevi. "Tá, uhum, agora tu vai fazer uma cartinha para os teus filhos", né. Normalmente essas cartas são de agradecimento à vida, sim, agradecimento pelo que eles fizeram por nós. E aí isso foi mudando em mim, né. uhum, Às vezes as pessoas buscam a constelação familiar pensando que vai mudar toda a família. Não, o que muda é na gente. sim, Então, quando muda a tua postura, né, diante da família, diante daquele sistema, com amor e gratidão, vai aí a mudança acontece no é como um efeito dominó, né, aí aham, acontece as outras mudanças que nós buscamos. E Hellinger, ele dizia assim, ó: não basta só amar, né. E tem um livro dele, Ordens de Amor. Ele disse assim: "O amor tem uma ordem", então que é essa, né, a ordem da hierarquia, a ordem do pertencimento, a ordem do dar e receber, sim, que aí ele ensina que os filhos têm direito a receber tudo dos pais, mas um filho, que nem aconteceu também numa constelação, que a filha queria muito, o sonho dela era ficar rica para dar uma casa para a mãe. E eu disse: "Ah, mas por que que tu quer dar uma casa?" "Ah, porque a minha mãe não é capaz". Olha só, ela tá vendo a mãe pequenininha, assim. pequena, E quando ela escolhia os bonequinhos, a mãe era pequenininha pequena, e ela grandona, né. aham, Eu digo: "Mas por que que tu tá vendo tua mãe pequena? Isso não funciona". Aí, quando ela entendeu que tinha que inverter, ela tinha que enxergar a mãe grande e que ela não precisava dar uma casa para a mãe dela, ela ficou encantada com aquilo. Ela disse assim: "Ah, sim, nunca tinha pensado nisso". sim, E aí ela muda os valores e ela muda a questão de ela receber força da mãe, e sim, não ela dar força para a mãe, como tu estava falando agora dos velhinhos. Mesmo uma mãe velhinha, frágil, debilitada, tu tem que olhar para ela: "Ela é grande, eu sou pequena". aham, Né. Por quê? Porque ela fez um monte de coisa até chegar ali, sim. né. Há uma carga de experiência muito grande, há uma experiência de vida ali, algo que a gente tem que aprender e por esse motivo tem que honrar isso e ver como grande, né. Isso Olha mesmo, tudo que essa pessoa passou para chegar até ali. exatamente. E aí a questão do dar e receber, né, que é uma das leis. Então, os filhos têm o direito de receber tudo dos pais, Sim, né, e os pais podem dar tudo que podem, tá, para os filhos. Então, assim, ainda tem aqueles filhos que dizem assim: "Ah, mas meu pai não me deu nada". sim, Né. Aí eu digo assim: "Tá, teu pai não te deu nem a vida, tu tá aí por quê?", né. Então eu digo: "A vida, somente a vida", vamos supor que é um filho que nasceu, a mãe deixou lá para ser adotado, ela não pôde fazer mais nada. E aí a gente diz: "Ela te deu a vida". ela deu a E vida. ninguém mais nesse mundo pode nos dar a vida como o pai e a mãe. Sim, Então, só por isso nós precisamos ser gratos, né. E quando há ingratidão, a gente fica patinando parece na que a vida não flui, a vida não não flui. flui, não Não, anda para isso frente. mesmo, exatamente. Os filhos, mas tem um detalhe interessante que faz lembrar um cunhado meu. Os pais têm o direito de dar tudo para os filhos, mas vamos supor que eles têm 5 filhos. Uhum. Né, eles têm que procurar dar tudo no mesmo peso e na mesma medida. Não dá mais para um Isso, filho e menos para outro filho. isso. Eu tenho 3 filhos, né, e tenho um enteado. E os meus 2 filhos, mas, os 2 são 2 homens e uma mulher, e aí os 2 homens eles falam assim: "Ah, tu sempre dá tudo pra menina", que é a Beatriz, né. "Ah, tu sempre deu tudo pra Beatriz e pra nós não". E não foi uma forma diferente para cada um. Hum. Nenhum deles são iguais.
Sim, né? E eles não conseguem exatamente. entender que cada um é uma personalidade diferente. Uhum, Eles não entendem que o mais velho é uma personalidade, o do meio é uma personalidade, o caçula é uma personalidade, né? Então a gente tenta dosar da forma de como cada um é, né? A personalidade de cada um. Mas ele não adianta, eles têm uns ciúmes entre eles, né? E eles sabem, ah, mãe, mas sempre tu deu mais para Beatriz do que para nós. Ah, mãe, tu sempre deu mais atenção para ela do que para nós. E não é. É cada um tem o seu jeito, a sua maneira e a sua personalidade. Então, mãe, ela tenta abraçar todos, amar todos, mas cada um é de um jeito. exatamente. Então, eu também tenho 4 filhos, e aí eu brinco, né, eu não posso dar uma agulha diferente para o outro, porque eles vão dizer: "Ai, a agulha dele é maior, Pior. né, a agulha dele costura crochê, a minha não". É. Então, e sim, realmente, pai e mãe têm essa sabedoria Aham. para saber o que cada filho necessita. Então essa é a ideia, tá. E aí fica tipo uma resposta que pode ficar como resposta padrão de pai e mãe: "Eu te dei o que tu precisava", Sim. né. Não o que tu tá pedindo, porque não consigo te dar o que tu está pedindo, mas eu te dei o que tu precisava e agora tu vai com isso e vive a tua vida, tá. Sim. Então os filhos eles têm essa tendência aí de a gente tem como filho, né. Eu Uhum. também já fui filha de dizer: "Ai, a mãe deu um casaco para minha irmã e não deu um igual para mim", mas para mim ela deu outras coisas, Sim. né, então eu tive que aprender a reconhecer isso, Uhum. né, que ela me dava outras coisas e a minha mãe tinha essa sabedoria de dizer isso. Ela era muito, assim, ela não se deixava questionar, ela dizia assim: "Ó, eu dei para cada filho o que eu achava que tinha que dar, pronto". Uhum. E a gente tinha que engolir isso e aceitar isso, né. Aham. Uma coisa, Raquel, que eu vejo que, assim, ó, experiência própria, né? Antes de começar o podcast, teve uma preparação muito na terapia, teve na constelação contigo, e uma coisa que é incrível, que essa quebra de ciclos, né? Porque a constelação, ela trata isso, essa quebra de ciclos familiares. Uhum. E eu acho engraçado porque, assim, ó, a minha avó não gostava de bater foto, ela não conseguia se ver. A minha mãe não consegue se ver, não gosta que bate foto, ela vai bater foto, ela não gosta. E eu seguindo a mesma coisa, olha só, as gerações. E eu não conseguia me ver em vídeo, eu não conseguia me ver em foto, eu não me aceitava, eu achava, Ah, não, não quero, ai, tá feio, não quero, não, não é para mim. Eu fui fazer a constelação sobre isso. Eu antes fiz de começar o podcast, eu fiz a constelação com a Raquel e também para saber se eu poderia fazer o podcast ou não, né? Mas fazer de que forma? Me aceitando, podendo olhar para uma câmera, podendo bater uma foto, podendo falar com o público, né? E poder me assistir depois. Porque jamais eu iria fazer algo desse tipo. Porque eu não me aceitava, eu não me olhava, eu não podia me ver. Na fotografia, na televisão, enfim, nos vídeos. E depois que eu fiz essa constelação sobre o podcast, é aonde houve a quebra desse ciclo. E aí é onde vem essa liberdade, vem essa vontade realmente de você colocar o teu sonho em, em prática, mediante a qualquer ciclo que você esteja vivendo, mediante a qualquer situação que você já viveu anterior. Então, a constelação para mim foi algo muito bom. Foi algo que eu consegui quebrar ciclos, ciclos repetitivos da minha família. E principalmente aonde você começa a viver um novo, algo novo para a tua vida. E que aí você olha para você, você se reconhece e diz: "Não, eu não tenho medo de tirar uma foto, eu não tenho problema nenhum. Eu consigo me olhar numa câmera, eu me acho muito linda para estar me olhando e dizer: "Cara, tu é muito gata, tu é muito linda". E é isso aí, vamos embora, vamos fazer o teu sonho realizar, vamos fazer o podcast, tá. E é isso. E hoje eu tô aqui realizando esse sonho. Muito obrigada pela constelação, porque eu fiz durante esse decorrer desse tempo. Porque senão não estaria aqui hoje fazendo, não estaria realizando esse sonho, não estaria levando essas informações para as várias pessoas. Quando o podcast agora
o primeiro episódio. Quando a gente conseguiu e verificou que foi 1.000 visualizações, gente, eu chorei de alegria. Eu chorei de alegria porque eu disse assim: poxa, eu tive a oportunidade de levar conhecimento para 1.000 pessoas. 1.000 pessoas, por algum momento, e algum momento da vida delas, clicaram e viram meu podcast. Nem que fosse 10 minutinhos, 5 minutos, mas Uhum. viram. Alguma coisa eles aprenderam ali. Alguma coisa eles visualizaram ali, para eles e para a vida deles. Então, quando você faz algo para se você transformar, para você quebrar um ciclo, você não está fazendo só para você. Você está fazendo para você e você está fazendo para o próximo. É o que eu estou fazendo aqui, tentando levar conhecimento para outras pessoas, para que elas consigam fazer o que eu consegui. Quebrar ciclos, quebrar barreiras, quebrar tudo que tiver que quebrar para poder realizar e ter uma resiliência para poder realizar os seus sonhos. E é isso que a constelação faz, né, Raquel? Olha, que fantástico isso, que eu nem lembrava mais desse detalhe, né, sobre essa tua questão. E é bem isso, né, que a gente percebe um padrão, É, né, algumas vezes as pessoas só vão perceber na constelação, sim, né, que, nossa, eu estou repetindo um padrão da minha mãe ou da minha avó, né, que seja. E que aí você se liberta, né, dizendo, e isso que eu acho muito legal, é tão simples a constelação, né, porque é você fazer uma declaração ali, né, mãe, eu te amo, eu sou grata pelo que você foi para mim, mas agora eu vou fazer um pouquinho diferente. E eu vou fazer isso por mim e pelos que vêm depois, sim, né? E isso, assim, é tão no começo, quando eu comecei a trabalhar com a constelação, e eu fiz 2 cursos, e aquilo tudo, assim, que eu estava também que nem você, né, estava com medo de dar os primeiros passos, mas quando eu comecei a ver o resultado na vida das pessoas, eu achei isso fantástico. Isso me animou muito também para eu admitir que eu posso fazer isso, né, como consteladora, ajudar as pessoas a se verem ali um padrão que elas querem mudar e que é possível mudar, né, com aquele exercício, com aquela prática, né, e sempre assim, a constelação ela é baseada no amor, tá? sim, É uma coisa assim que é difícil às vezes entender, mas ela sempre tem que concluir com um sentimento de gratidão e amor. Quando a gente chega nesse ponto na constelação, assim, todas as pessoas sentem assim, não, é esse o momento que vai acontecer a mudança. E aqui tá bom, né? Às vezes as pessoas perguntam: quanto tempo dura uma constelação?" Eu digo: "Olha, é imprevisível, né? Porque a gente vai ali fazendo movimentos, a última vez que eu constelei uma pessoa disse: "É quase como um jogo de xadrez". A gente vai movimentando as pessoas do sistema, vai fazendo as falas, às vezes há resistência, às vezes tem que repetir aquela constelação, uhum, né, como o teu caso, assim, para se olhar né, se ver, né, ali numa tela, é, tá? Então, mas você repete até que você quebra um padrão e sim, vence aquilo, né? uhum. E vence não só para você. Como eu falei, é um efeito dominó. É para você e para quem está na sua volta também. Verdade. Raquel, me diz uma coisa, a constelação, ela é algo espiritual, filosófico, o que que é? Porque tem muitas pessoas que têm essa dúvida. Ah, a constelação é algo, não vou fazer porque é algo espiritual. Ah, a constelação, é uma filosofia de vida. Ah, a constelação é, sabe? E eu percebo muitas vezes que há um pouco de preconceito nisso. Uhum. Na questão da constelação, o que é? É filosófico? É espiritual? O que que é? Então, eu custei entender, tá? Lendo os livros do Bert Hellinger. Esse aqui é um que é tipo um manual básico para mim, né? Uhum, E ele diz, tanto nesse livro como no Ordens de Amor, que é um processo fenomenológico, né? uhum, Por quê? Porque não tem um embasamento teórico, né? Até o momento sobre isso. Mas ele estudou muito
a psicologia comportamental. Então, Sim, em parte, ele se baseou nisso, né. Então, na psicologia comportamental, você muda padrão de comportamento, sim, né. Então ele trouxe isso pra constelação familiar, né. A gente identifica o problema, né, e tá, e agora o que que nós fazemos com esse problema? sim, Então nós modificamos um comportamento, né. sim, Então você muda um pensamento primeiro, né, muda através da fala, porque a declaração nos ajuda a fazer as mudanças. A escrita, quando nós fazemos por escrito, nós fazemos essa mudança também. Então há toda uma mudança, né, interna e externa também, porque, nós acreditamos que, lançamos no universo, lançamos no sistema aquela nova informação, aquela mudança de atitude, né, e aí as mudanças vão acontecendo. Mas ele não tem, assim, um nome, exato, né, ele diz que é uma fenomenológico, né, então é um método que ele criou baseado em vários estudos, inclusive a psicologia comportamental. a constelação, Raquel, eu vejo como a constelação ela é algo que te mostra, né, realmente aquilo que tu tá vivendo, Uhum, e ela te traz uma realidade daquelas nossas dúvidas, nossos ciclos repetitivos, nossas medos, nossas inseguranças, o porquê de tudo isso. E ela te dá um caminho para que tu quebre todos esses ciclos de inseguranças, de medo, de problema financeiro, problema familiar, problema com teu cônjuge, problema com teu esposo, com a tua esposa, problema com teus filhos, e que são ciclos repetitivos que tu tá repetindo sempre. uhum. E ele vem, a constelação vem para te mostrar, para tu ver realmente, é como se fosse um mapa e você olhando aquele problema, certo? E ele vem para te mostrar como quebrar tudo isso. Exatamente. Então, assim, de forma simplificada e até resumida, é assim: você olha o teu sistema ali e, baseado nas 3 leis, você vai olhar o quê? A hierarquia, se está em Sim, ordem essa hierarquia, se você não está ocupando o lugar de pai ou lugar de mãe, sim. tá, e isso atrapalha muitas vezes. O dar e o receber, se está em ordem isso, né, e deixa eu ver qual é a outra lei que o pertencimento. O pertencimento, para mim, assim, é o mais forte, tá, Sim. porque pela necessidade de pertencer, às vezes você pertence de forma equivocada, vamos dizer assim. Você entra numa linha ali que não é das melhores. Aham. Então, quando você olha ali na constelação que precisa pôr em ordem essas coisas, e você consegue colocar em ordem, ali você coloca em ordem sua vida, né? Uhum. Sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida social, que até às vezes uma vida social fica atrapalhada por causa disso. Sim. Então, a constelação ela ajuda a isso, pôr em ordem, né? O seu sistema familiar e também o seu sistema social. Ela é, vamos dizer, colocar em ordem algo que está fora e que por isso tu tá, na tua vida não está fluindo, né, como você falou há pouco. Com certeza. E algo bem interessante, Raquel, que na nossa última constelação, a gente falou muito sobre isso, né? Que a constelação lá quebra todos esses ciclos. Mas quem finaliza tudo isso é o Salvador Jesus Cristo. Através das nossas orações, ele tem o poder de quebrar todas as coisas, todas as maldições, todos os ciclos repetitivos, tudo, porque assim, é como tu fala, a constelação ela vai te mostrar tudo, tu vai fazer o que tem que fazer, mas ele tem o poder de eliminar todas essas coisas, né? É, eu acredito, assim, que todo conhecimento que está na Terra, que é para Sim, benefício das pessoas, que é para benefício da humanidade, vem de Jesus Cristo, vem do sim. bem, né? E ele vem para nos curar, para nos salvar, né? Para nos mostrar caminhos, né? Para nos mostrar as verdades que a gente precisa saber muitas vezes. Às vezes são duras, Aham. mas são elas que vão nos ajudar a mudar a nossa vida. E tudo isso vem do Salvador Jesus Cristo.
Ele foi o mestre dos mestres, né? Ele foi o que, para mim, assim, ele é o médico, o terapeuta, Tudo. né? Ele é o tudo para nós, né? Aham, E realmente eu sou grata por acreditar e saber disso, né? aham. Porque se a gente for ler o Novo Testamento, a gente vai encontrar honrar pai e mãe, né? Que Sim. Bert Helling tira daí, né? Ele tira algumas coisas da Bíblia. Aham. Então é isso, né? Jesus Cristo realmente, se a gente junta a constelação familiar e põe a nossa fé em Jesus Cristo, tudo vai se resolver. Verdade. Gente, que podcast. Hum. Raquel, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, de ter vindo aqui hoje no nosso podcast. Muito obrigada, a minha eterna gratidão. Não só como minha consteladora, mas por ter me ajudado a chegar até aqui. E eu gostaria de te perguntar, você deseja deixar alguma mensagem para todas as pessoas que estão nos assistindo agora? Ah, sim, claro. Eu escolhi uma passagem desse livrinho que diz assim, ó: extraia a força das fontes da vida. Nossa vida não vem apenas de nossos pais. Ela vem também de nossos antepassados e da fonte. Nossos pais nos põem em contato com a fonte da vida. Quando honramos nossos pais e antepassados, honramos também essa fonte. E, como acabamos de falar, lembrar sempre que busquemos o Salvador Jesus Cristo para dar essa força final para nós. Verdade. Amiga, muito obrigada. Gratidão. Gratidão também por confiança e amor nisso. Obrigada. Ai, gente, eu tô aqui emocionada, porque, olha, só quem faz a constelação sabe a grande emoção que é, porque você trabalha os teus antepassados, a tua genealogia, você conhece o porquê que a tua família está repetindo padrões, e só depende de você quebrar isso. E só depende de você procurar a constelação para ela te mostrar o que que acontece e você também procurar o Salvador Jesus Cristo para te ajudar a quebrar tudo isso e trazer uma vida melhor para você e para a tua família e principalmente para os teus futuros, a tua próxima geração, os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, para que eles tenham uma nova vida, né? E eu sou muito grata mesmo. E hoje, com a frase do dia, para a gente finalizar esse podcast maravilhoso que a gente teve a presença da Raquel aqui com a gente, a frase é: ter sucesso é estar em paz com as nossas escolhas. Faça a sua escolha e ame a sua escolha. Até o próximo episódio com vocês. Obrigada.